Bem-vindos a mais uma aula de História! Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, o Thiago. Dê um oi pro Thiago. E nós, hoje, vamos continuar nossas maravilhosas aulas de História do nono ano, falando sobre... Não é História do Brasil, não se empolgue. Calma, bebê. Hoje nós vamos mudar o foco. Hoje nós vamos falar sobre o fim da União Soviética, os processos que levaram ao fim da União Soviética, fim da Guerra Fria, e vamos em próximas aulas ainda falarmos sobre globalização, ok? Então mudamos um pouquinho o foco, saímos de História do Brasil, vamos para a História Mundial na aula de hoje. Então bora pegar a caneta, bora pegar seu caderno, anotar. Hoje nós temos muitas palavras diferentes, nomes que você não ouviu falar, presta bastante atenção para não se confundir. Recados importantes para começar a aula. Lembre-se de fazer as atividades obrigatórias da aula de hoje. Garante sua presença, garante a avaliação, fica tudo certo. Você que responde as atividades impressas à sua escola ou responde os exercícios da aula, lembre de marcar com a sua escola o melhor momento de levar até eles essas atividades, garante a presença, garante a avaliação. Recados dados, deu tempo de avisar todo mundo que o pai tá on, bebê! Começamos nossa aula, vamos para a história. E para começar, eu preciso relembrar com você, não a nossa última aula. Eu preciso relembrar com você aulas bem anteriores. Em aulas anteriores, você aprendeu o quê? União Soviética, ela foi criada oficialmente em 1922, a partir de anexações feitas pelo Exército Vermelho Russo. Lembrou disso? Bem antes nós falamos disso. Ainda, Stalin assumiu o governo da União Soviética depois da morte do Lenin e foi um período de grande crescimento, inclusive você lembra da participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Aliás, a Guerra Fria foi essa disputa econômica, ideológica, propagandística, foi essa disputa militar, então, entre Estados Unidos e União Soviética. Lembrou disso? O mundo inteiro dividido aí durante quase 50 anos nessa Guerra Fria. Legal, agora que você lembrou todos esses elementos, a gente pode começar a falar da aula de hoje. E para falar da aula de hoje, você vai aprender um pouquinho sobre Mikhail Gorbachev. Ele que foi o líder da União Soviética, então, em finais dos anos 80, iniciozinho dos anos 90. Nós vamos falar sobre o governo dele e nós vamos compreender esse período aí final da Guerra Fria e a situação que estava a União Soviética, principalmente a partir dos anos 1980. Por falar em União Soviética, este símbolo. Qual é a referência desse símbolo aqui ao lado? Lembrou? Qual que é a referência? Muito fácil, União Soviética. Olhando para esse símbolo, que elementos que ele traz? Qual é a mensagem que esse símbolo está carregando aí? Muito fácil, dê uma analisada nele. Quais são os elementos que ele carrega, que mensagem ele te passa? Você repara que, primeiro, você tem em volta, no entorno, você tem ali trigo. O sinal da prosperidade, o sinal dessa riqueza, dessa União Soviética próspera, que estava dando certo economicamente. Ok? E você tem ainda mais ao centro os símbolos do socialismo ali, e você tem ainda o mundo ali que estava envolvido por este socialismo. Então, a União Soviética estava dando certo, essa é a mensagem de prosperidade. As frases em alfabeto cirílico, que você provavelmente não vai conseguir ler, mas diz sobre essa união dos trabalhadores, o país todos juntos, todos fazendo o país crescer, o país em franca prosperidade. Todos esses elementos presentes nessa imagem. Ok, isso é para introduzir a aula de hoje, mas a gente não vai falar na aula de hoje sobre prosperidade. Olha aí. Qual é o contexto que nós vamos falar deste país? Coloquei até a bandeira para você lembrar mais fácil da União Soviética. Tá a bandeira dela ali. Nas décadas de 50 e 60, a União Soviética apresentou bons resultados, tanto na área econômica, sobretudo daquela indústria pesada que nós falamos, grande investimento do governo Stalin e depois, e tanto esses bons resultados na área também militar, na área científica, lembra? Corrida espacial, corrida armamentista, e área militar e científica, e na área esportiva.
A União Soviética foi uma potência esportiva nos anos 50, 60. Então, na área de prestação de serviços também, tudo certo, perfeito, país com ótimos resultados, tudo indo muito bem. Após a morte de Stalin, que foi em 1953, a União Soviética passou por outros líderes. 2 tiveram destaque: Nikita Khrushchev, que governou ali de 1955 a 64, e ainda o Leonid Brezhnev, que governou de 64 a 82. Esses 2 líderes tiveram um grande destaque nesse período. Repare que é uma grande quantidade de tempo que eles governaram. São os 2 principais líderes da União Soviética pós-Stalin, logo após o Stalin. A partir da década de 70, a União Soviética viveu uma crise econômica prolongada. Como assim? A crise provocou carestia, falta de tudo, aumento do desemprego, queda da qualidade dos serviços de educação e de saúde que o Estado oferecia. Então, houve uma falta generalizada na União Soviética a partir dos anos 1970. Essa crise, ela, além disso tudo, tinha um aspecto moral. Qual é o lado moral dessa crise? Valores como cooperação, solidariedade, que lembra, estavam naquela imagem que a gente iniciou a aula, eles estavam também presentes nos discursos das autoridades, nos símbolos do país, eles não estavam sendo vistos na prática. Você não via essa solidariedade, você não via essa cooperação na sociedade soviética. Ainda, o alcoolismo, tanto entre homens quanto entre mulheres, tornou-se um grave problema social. Havia uma lei seca em vigência na União Soviética, mas mesmo assim o alcoolismo passou a ser um grande problema. Em meio a toda essa crise, um escape para as pessoas da sociedade soviética. E ainda, o crime organizado passou a ganhar cada vez mais força. As máfias russas passaram a ter cada vez mais força. Então, reparou que você não tem só uma crise econômica ou de falta de alimentos, de desemprego. Uma crise moral. Os valores do socialismo na União Soviética estavam sendo questionados. Ok? Entendeu todo o contexto para a aula de hoje. Então, para a gente continuar, tem um quiz. O sistema econômico na União Soviética era baseado em quais características? Sistema econômico da União Soviética. Capitalismo? Sem regras? Não, criança, você sabe, baseado aí no socialismo, ou seja, um sistema baseado na propriedade estatal. O Estado era dono das propriedades e dos meios de produção, e na agricultura coletiva. Nós vimos isso em aulas anteriores, a ideia aqui é que você relembrasse. Ok, temos o sistema econômico, você tem o contexto aí, uma crise econômica, uma crise moral, uma crise de serviços oferecidos acontecendo aí. Vamos falar um pouco melhor sobre... E aí, o que fazer em meio a toda essa crise? Entra em cena este personagem na sua tela. Este personagem na sua tela é à direita, Mikhail Gorbachev. Ele era o secretário, em 1985, ele se tornou o secretário-geral do Partido Comunista Soviético. Portanto, foi alçado ao posto de líder político da União Soviética. Então, Mikhail Gorbachev, ele que herdou toda essa crise aí no seu início de governo e tinha, portanto, a missão de resgatar o país dessa crise. O Mikhail Gorbachev é daquelas figuras mais importantes do mundo na segunda metade do século XX. É impossível falar em história do mundo de 1950 em diante sem citar Mikhail Gorbachev. Você vai encontrar ali em muitos sites, livros, filmes, um monte de referências a ele. Aí eu até coloquei ali mais ao final. Você vai encontrar o nome dele em diferentes grafias. Por quê? Lembra, na Rússia, alfabeto cirílico. Um pouquinho diferente do nosso. Então, diferenças ali nessa tradução de um alfabeto para o outro. Você pode encontrar como Gorbachev,
como eu coloquei no título, ou Gorbachev, Gorbachev ou Gorbachev. Professor, é tudo a mesma coisa. Na pronúncia até parece, mas na escrita você vai encontrar diferentes. São todos a mesma pessoa, ok? Na hora de você procurar vai ter essas pequenas diferenças. Só marquei para você ficar esperto. Então, como foi este governo dele? Os principais problemas que ele encarou. Primeiro, crescentes gastos do governo com forças policiais, principalmente para reprimir manifestações contra o governo e tal, e ainda com a corrida armamentista. Se tinha gastos com corrida armamentista e forças policiais, faltava dinheiro para investimentos em saúde e em educação. Não havia dinheiro para investir na produção, lembra? O Estado era dono dos meios de produção, menos dinheiro. Ainda, no início dos anos 1980, havia falta de moradias e de gêneros de primeira necessidade na União Soviética. O que é gênero de primeira necessidade? Está aqui para você. Roupas, calçados, alimentos faltavam para a população. Olha o tamanho dessa crise. A qualidade dos serviços de educação caiu, do serviço de transporte, dos serviços oferecidos pelo Estado. Caiu. Falta de dinheiro, uma crise severa atingindo o país. Baixa produtividade da agricultura. Lembra da imagem inicial, os ramos de trigo, sinal de prosperidade? A partir dos anos 1980 tem uma baixa, já dos anos 70, uma baixa produtividade na agricultura e na pecuária. O que eu estou falando? A produção de cereais, carne e leite ficou insuficiente para alimentar a população. A União Soviética, que era líder em produção de grãos, passou a importar grãos. Olha o tamanho dessa crise. Então você tem aí até uma fila de pessoas em Moscou em 1991, numa panificadora estatal do Estado, para comprar pão a um preço mais reduzido, porque o preço do trigo estava muito alto, porque esse trigo era importado. Então, olha a dificuldade para a população, gêneros de primeira necessidade faltando, uma crise instalada no país. Ainda, falta de investimentos em tecnologia, informática, telecomunicações, microeletrônica, deixaram o país muito atrás de seus concorrentes capitalistas. Essa falta de investimento também deixou o país para trás nessas áreas necessárias agora nessa modernidade. Ainda, ineficiência e burocracia, corrupção desse Estado burocrático soviético. O governo era dirigido pelo Partido Comunista, então para fazer parte do governo essa burocracia deveria fazer parte do governo, e era uma burocracia marcada por duas características, lenta e rígida. A corrupção estava instalada dentro deste governo e ele era ineficiente para resolver as questões da população russa. Então, olha aí uma crise política também acontecendo, a sociedade questionando essa liderança política no país feita pelo Partido Comunista. Viu todos os elementos da crise? Atividade para você. Explique os principais motivos que levaram à crise da União Soviética a partir dos anos 70. Dá uma lida no texto, vai te ajudar.
O texto, você leu, inclusive tem uma citação do Gorbachev. Assim não se pode avançar. Havia uma crise instalada no país. E quais os principais motivos dessa crise? Eu citei alguns para você, vamos ver se você escreveu algo parecido. Centralização e ineficiência burocrática. Um Estado que não conseguia ser eficiente frente às exigências da população. Enormes gastos com manutenção de força policial, soldados e com a corrida armamentista. Gastos vistos aí então como desnecessários. Mas lembra? Guerra Fria acontecendo. E ainda, queda da produção agrícola, queda da produção da pecuária, queda da qualidade dos serviços oferecidos à população. Então, falta de investimento nas áreas tecnológicas, onde os países capitalistas estavam se destacando. Então, a União Soviética estava ficando obsoleta, para trás, perdendo essa caminhada frente aos outros países, uma crise generalizada acontecendo. O Gorbachev assumiu neste contexto e se declarou então que deveria, ele próprio anunciou que ele iria fazer o país avançar em várias áreas. Nós vamos ver um pouco hoje nas próximas aulas. Uma dessas áreas, olha aí essa imagem para você. Mais à sua direita você tem o Gorbachev e ao centro o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. 1987, em dezembro, eles assinaram o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, assinado entre os dois países, Estados Unidos, União Soviética, as duas principais potências nucleares do mundo. Qual era a ideia desse acordo? Até o ano 2000, acabar com as armas nucleares de alcance intermediário dos dois países. Então, repara, há uma esperança de paz no mundo. O mundo viu isso com muito bons olhos. 1987, o acordo entre os países, o fim das armas nucleares, o futuro está chegando, vamos deixar para trás a corrida armamentista. E esse acordo foi ratificado pelo Congresso dos dois países, confirmado. Então, um acordo entre eles assinado em 1987, essa aproximação Estados Unidos, União Soviética. Ainda, dentro deste governo, algo que o Gorbachev herdou, a guerra no Afeganistão. Não confunda com a guerra que aconteceu a partir de 2001, dos Estados Unidos contra o Afeganistão. Essa é uma guerra que aconteceu entre 1979 e 1989. União Soviética invadiu o Afeganistão. Não confunda. Cerca de 15 mil soldados soviéticos morreram nessa guerra e muito dinheiro foi gasto nessa guerra. Um país que já estava em crise, gastando com uma guerra desnecessária, segundo a população, uma guerra em outro país. Por que essa guerra? O Afeganistão era um parceiro muito tradicional de muitas décadas da União Soviética. Muito tradicional. O governo do Afeganistão muito ligado ao governo da União Soviética. Mas, em 1979, houve uma sequência de golpes de Estado no país e alguns rebeldes do interior do país, contrários à União Soviética, até estavam tentando tomar o país. Solução da União Soviética? Invadir o Afeganistão. Então, a União Soviética invadiu e passou a lutar contra esses rebeldes do interior do país que estavam tentando tomar o poder. A guerra foi muito impopular para a população da União Soviética, muito gasto, muitos soldados morrendo. Até que em 1989, o Gorbachev anunciou a saída dos soldados soviéticos do Afeganistão. É neste contexto, inclusive, lembra a Guerra Fria, que muitos desses rebeldes foram treinados por militares dos Estados Unidos. Ainda, Chernobyl, o famoso desastre de Chernobyl. Ela era uma usina de energia nuclear localizada na Ucrânia, próxima à cidade de Pripyat, na Ucrânia. A explosão do reator 4 na madrugada do dia 26 de abril de 1986 é considerado o maior desastre nuclear do mundo, ao lado da usina de Fukushima no Japão em 2011, que aconteceu depois. O desastre aconteceu por falha humana e falha do projeto em si dos reatores. Durante testes de segurança, houve essa explosão.
O incêndio, depois da explosão, durou vários dias. O vento levou o material radioativo que se espalhou pela Europa, chegou nos Estados Unidos, no Canadá. A potência dessa explosão é considerada cerca de 200 vezes a bomba atômica de Hiroshima. Olha o tamanho disso. Cerca de 23% do território de Belarus, dentro da União Soviética, vizinha à Ucrânia, foi todo tomado. A cidade de Pripyat, que contava à época com cerca de 50 mil pessoas, foi toda abandonada e toda a região é inabitável até hoje. Estima, segundo os especialistas em saúde, que é uma região que ficará inabitável por 20 mil anos. Então olha todo o desastre aí que aconteceu. Aqui um mapa que mostra, aqui em azul, o atual território da Ucrânia, e aqui eu coloquei em destaque, bem próximo à divisa com Belarus, onde ficava a usina de Chernobyl, próximo à cidade de Pripyat. Então, um desastre de proporções enormes. O governo soviético foi acusado de esconder informações. Mais uma crise para o governo Gorbachev. Bastante coisa na aula de hoje? Legal! O que você aprendeu na aula de hoje? A partir da década de 70, principalmente década de 80, a União Soviética viveu uma grave crise em vários setores, vários. Produção, serviços, infraestrutura, todos eles. Mikhail Gorbachev assumiu o comando do país em 1985, nesse cenário de crise, e ainda a tragédia de Chernobyl em 86 foi mais um elemento dessa crise na União Soviética. A gente volta a conversar sobre a União Soviética na próxima aula, você vai ver mais elementos do governo do Gorbachev. Eu vou ficando por aqui, a gente volta na próxima aula para conversar. Tchau, povo!